Irmãos e irmãs, a paz do Senhor! Que prazer enorme estar com cada um de vocês que semanalmente estão estudando conosco aqui a Palavra de Deus. Com vocês, o seu amigo evangelista Gesrael. Estamos aqui sempre estudando junto as lições bíblicas CPAD. Antes de nossa aula começar, não se esqueça de nosso tradicional convite. Chegou aqui pela primeira vez? Então se inscreva em nosso canal, clique no sininho, ative a opção todas para que você não perca nenhuma de nossas novidades. Este canal, ADMP TV, é um canal que tem como objetivo principal levar um conteúdo que produz graça e bênção em sua vida. Portanto, não fique de fora e siga-nos. Também queremos que você nos ajude compartilhando este vídeo, comentando aqui embaixo e dando aquele like, porque fazendo isso você ajuda e muito o nosso programa. Vamos, portanto, à lição de hoje. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, a lição de hoje é a lição de número 5, que tem como título O fruto do Espírito, o eu crucificado. O nosso textuário diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 13. A verdade prática nos diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que é Espírito Santo, o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas, capítulo de número 5, do verso 16 ao verso 26, uma leitura muito importante, e é interessante que você leia também o contexto desta carta, deste excerto bíblico. Para isso é interessante que você lance mão de uma boa concordância. Nós vamos fazer alguns comentários aqui no tópico 3 sobre essa epístola especificamente, mas já fica aí a sugestão para o irmão se aprofundar um pouco mais nas razões pelo qual Paulo vaticinou, falou tais palavras. Muito bem, os irmãos se lembram que no último encontro nosso, na aula passada, nós falamos sobre os dons do Espírito Santo. Primeiro nós conversamos sobre as definições de pentecostalismo, tradicionalismo. Falamos sobre o movimento cessacionista, continuista, e ficou bem claro para os irmãos o que nós cremos que sejam os dons espirituais. Além do que é dons espirituais, nós também falamos que cremos que os dons espirituais são para a atualidade. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. É isso mesmo, no singular. O fruto do Espírito Santo. É diferente porque nós imaginamos quando lemos a passagem que haveria plural nisto aí, mas não há, é no singular. O nosso objetivo hoje então é diferenciar dons do Espírito Santo, de fruto do Espírito Santo, entender o que é o fruto do Espírito Santo, qual é a importância dele para a igreja nos dias em que nós vivemos e, acima de tudo, entender quais são as armadilhas que o diabo pode criar para impedir que o crente viva plenamente o fruto, ou tenha em si o fruto do Espírito Santo, ok? O tópico de número 1 que nós temos aqui chama-se o fruto do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito, vou ficar um pouco assim, para não ficar
na sua frente, na vida do crente. Na vida do crente. Inclusive, meus irmãos, eu vou fazer uma conceituação aqui para os irmãos sobre o que é o fruto do Espírito na vida do crente, mas é importante que os irmãos entendam que o nosso foco maior será também no tópico 2. No tópico 2 nós vamos acabar voltando um pouquinho na definição. Para os irmãos entenderem bem o que é o fruto do Espírito, eu quero que os irmãos voltem para o texto. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Vamos pensar o seguinte: a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos a primeira bênção, que é a maior de todas, que é a bênção da salvação. Nós cremos que a partir daí, antes disso, inclusive, já há influência do Espírito Santo. Você vai se lembrar de que o Espírito Santo ele convence o homem que ele está em pecado. Qual o pecado especificamente? O da incredulidade. Então o Espírito Santo nos convence, aceitamos a Cristo e começamos um processo importante, que é o que nós chamamos de amadurecimento espiritual. Existem alguns processos na vida cristã que são graduais. A santificação é um deles, o amadurecimento também. O que nós falamos de amadurecimento espiritual tem a ver com o estilo de vida que você terá como crente. Eu quero, inclusive, reforçar isso para você. Quando nós falamos em amadurecimento espiritual, nós estamos falando do seu crescimento dentro do segmento salvo. Por que nós dizemos isso? A salvação ela é comparada com o novo nascimento. Uma vez que nós nascemos, o ciclo da vida é nascer, desenvolver-se, né, até se tornar um ser adulto e morrer. Evidentemente, a comparação é limitada quando falamos na vida espiritual, porque nós não queremos morrer em termos espirituais. Mas assim como a vida biológica, nós nascemos espiritualmente. Quando nascemos espiritualmente, nós precisamos ganhar substância, ganhar reforço, porque a vida cristã não é um mar de rosas, como muitos segmentos pregam por aí. Nós sabemos que é uma vida de abnegação, é uma vida de renúncia. A própria Bíblia, né, eu sempre cito a passagem que Cristo diz assim, né? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e anda. Nesse contexto, há duas características. Negar a si mesmo quer dizer, você tem que rejeitar os seus instintos carnais, as suas vaidades, o seu ego, não é? E tome a sua cruz, ou seja, vai ser um processo difícil, vai ser um processo de caminhada. Nesse momento, é importante que você entenda que, aceitando a Cristo, a sua vivência dioturna como um crente vai te fornecendo conhecimento, vai te fornecendo estratégias de vida e vai te fazendo ser. E essa é a parte mais importante. Aquilo que a Bíblia chama várias vezes de um crente maduro. Um crente maduro é importante, primeiro porque ele tem uma vida espiritual independente do que está acontecendo ao seu redor. Um crente maduro, ele tem como alicerce Cristo e não o pastor da sua igreja ou a sua instituição. Por quê? Porque isso tudo passa, né? Placa de igreja não salva. Pastor é um ser humano sujeito a errar, a falhar. Portanto, um crente que é maduro, ele é um crente que tem a consciência de que a razão maior da sua fé, do seu credo, é Jesus Cristo. Agora, como amadurecimento, ele vai refletir em si características que remetem a Cristo.
À medida que você amadurece espiritualmente, você se parece cada vez mais com Cristo. Parecer com Cristo significa que você terá em si características de nosso Salvador. São características que o ser humano possui parcialmente, mas nós teremos essas características potencializadas. Essas características que ganhamos com o amadurecimento forja o nosso caráter cristão. Repito, essas características que nós ganhamos com a nossa vida forjam o nosso caráter. E o nosso caráter cristão reflete os valores que nós chamamos de fruto do Espírito Santo. Olha só para você ver que interessante. O fruto do Espírito Santo é o caráter que nós temos próprio, são as características que nós temos, passadas a nós pelo Espírito Santo ao longo do processo de amadurecimento espiritual, que faz nos refletir o nosso próprio Salvador, o próprio Cristo. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, na parte lá em Gálatas, ele cita essas características. Ele fala que características são essas. Eu vou citar algumas, até porque nós tivemos uma lição há tempos atrás, em que nós estudamos cada um desses aspectos. Paulo, ele fala sobre a longanimidade, o amor, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Esses são aspectos do chamado fruto do Espírito. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Paz. Existem muitos tipos de paz, mas a paz que ele cita aqui é aquela paz que em grego nós chamamos de agatossunen, é aquela paz que ela sobressai a todo entendimento, é aquela paz que não depende dos aspectos externos que nós temos aqui, está entendendo? Ou seja, existe a paz que o mundo dá, agora existe a verdadeira paz. Essa é a que advém como partícipe do fruto do Espírito Santo, tá? Eu disse que são as características potencializadas. Enquanto que o mundo todo se desespera diante de pandemias, com preocupações, nós temos a segurança de saber que Cristo está ao nosso lado e vela por nós. Temos ainda, por exemplo, o amor, O amor não é um dom, deixar bem claro isso. Muitas pessoas falam, o dom de amar. Amor não é um dom do Espírito Santo, tá? Dom do Espírito Santo não é um dom. Você pode até usar como licença poética e criar um suposto dom de amar. Mas o dom de amar não é um dom espiritual. O amor é uma característica do fruto do Espírito. Agora, existe aquele amor carnal, aquele amor de relacionamento humano, existe o amor que tem uma conotação de atração sexual, muito mais ligada à paixão, ao eros, aquela coisa toda. Agora, quando nós falamos em fruto do Espírito, é um amor diferente. Primeiro, que ele é um amor incondicional, um amor que não pede nada em troca. Segundo, ele é um amor ativo. Você luta por aquela pessoa que você ama, ou pela causa que você ama. Se é amar as almas perdidas, que é a razão prima da igreja, nós lutaremos com toda a força do coração para que haja o quê? Essa renovação, esse alcance de almas. O amor citado aqui, ele é um amor que ultrapassa o entendimento humano. É literalmente aquele amor que lá em Coríntios, Paulo diz, aquele verso maravilhoso, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a sabedoria do mundo, se eu não tivesse amor, eu nada seria, ok? Então, meus irmãos, se nós tivermos que dar uma definição para fruto do Espírito Santo, tá? Se nós tivermos que dar uma
definição para esse fruto, nós dizemos o seguinte: definição, são características, anote aí, tá? São características reveladas, tá? Reveladas ao longo do amadurecimento, do processo de maturação, de amadurecimento espiritual, amadurecimento espiritual, que compõe o caráter, do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão. Ok? Muito bem. O senhor perceber que eu citei aqui vários aspectos do frutos do Espírito, né? Eu falei aqui com os irmãos de gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, mas fala-se fruto. E aí a própria lição traz um exemplo, eu vou usar um exemplo mais aqui da nossa região, né, para entender melhor por que se fala no singular, né, fruto do Espírito. Você pode imaginar a mexerica, né? A mexerica, ela é um fruto, mas possui os seus gomos, tá? Então, o Espírito Santo produz um fruto, e as características do fruto, os gomos, são aqueles elencados aqui por Paulo na Epístola aos Gálatas, ok? Então não se preocupe, está correto, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Muito bem, o segundo tópico em nosso segundo tópico, ele aborda a temática diferença e relação entre frutos e os dons espirituais. Então, diferença entre fruto, falei frutos, né? É fruto, e dons espirituais. Tem a palavrinha relação aí, mas eu vou deixar por enquanto assim. Vamos lá então, anote aí rapidamente, porque isso aqui é uma parte importante. Eu vou resumir para você, viu, professor, professora, mas por favor, se aprofunde nisso. Você se lembra qual é a definição de dom? Porque se você lembrar as duas definições, meio que essa resposta está clara. Não lembra? Então eu vou reforçar com você. Ó, olha aqui para o professor aqui, ó. Dom são habilidades, capacitações dadas voluntariamente pelo Espírito Santo para aperfeiçoamento da sua obra. Vamos lá? Vamos de novo? Dom são capacitações, aptidões naturais ou sobrenaturais, dadas voluntariamente pelo Espírito Santo ao homem para edificação da igreja. Ok? Isso é dom. Ou, em outras palavras, duas coisas você deve pontuar. Primeiro, dom é o que nós possuímos, é o que nós temos. Maioria das vezes de habilidade. Habilidade para cantar, habilidade para ensinar, habilidade para interpretar línguas estranhas, habilidade para profetizar. Você tem, é uma habilidade. Interessante que não significa também que você é salvo. Tá? Não significa que você é salvo. A igreja de Corinto, que nós estamos estudando aqui, como principal referência, era uma igreja que era cheia dos dons espirituais, mas Paulo diz que era uma igreja carnal. Está entendendo? Então não é porque alguém profetiza, não é porque alguém prega bem, não é porque alguém traduz, interpreta a língua estranha, que essa pessoa está salva. Foi claro? Pontuaram isso aí? Então, isso é dons.
Repito, dom está associado com o que eu tenho, com o que eu possuo. E o fruto do Espírito? Esse não. Enquanto que dom é o que possuo, fruto do Espírito está associado a que eu sou, a quem eu sou. Ó, dons é o que eu possuo, fruto do Espírito é quem eu sou. Aí não tem conversa. Quem eu sou revela o caráter cristão. Ah, meu Deus, eu vou colocar isso aqui, é claro que eu vou, é claro. Olha só, dons espirituais é o que você possui, é o que você possui, tá? Não significa que você é salvo, nananinanã, tá? Agora, fruto do Espírito, fruto do Espírito é o que você é. Enquanto que dons espirituais fala de habilidades, fruto do Espírito fala de caráter. Aí você vai me desculpar, mas eu vou falar. Se não for salvo, não tem como ter o fruto do Espírito Santo. Como é que você vai ter paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, tudo aquilo e não ser salvo? Por isso que nós falamos que o fruto do Espírito, ele é uma questão de amadurecimento. Se você for pensar bem, não há um sentido maior em ranquear um do que outro, mas o fruto do Espírito é maior do que o dom. Porque o fruto mostra a salvação. Agora, é claro que não é que você tem que fazer uma escolha de Sofia aqui, né? Como diz o ditado da filosofia. A escolha da história, né? Ou eu escolho dom espiritual ou eu escolho fruto do Espírito. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu citei aqui a expressão escolha de Sofia. Depois você pesquisa na internet, você vai entender essa expressão. Tem a ver com um episódio ocorrido na Segunda Guerra Mundial que consagrou a expressão escolha de Sofia, quando você tem que escolher entre duas coisas que são praticamente vitais para você, tá bom? Então, quando tem que escolher, por exemplo, escolha entre respirar e coração bater. Entendeu? É uma escolha de Sofia, não dá. Então, não tem que fazer uma escolha de Sofia quando é dons espirituais e fruto do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode e deve ter os dois. Buscar os dois, tá? Isso é importante de ser colocado aí para os irmãos. Então, eu acho importante refletir isso, porque ainda há uma grande confusão entre nós, pentecostais, diferenciar o fruto do Espírito e a questão dos dons espirituais. E aí tem um detalhe que eu quero que os irmãos observem, que é o seguinte: nesse tópico 2, ele fala sobre a questão dos dons da igreja, que nós já comentamos, mas eu quero lembrá-los que o fruto do Espírito, ele se relaciona com o dom espiritual no sentido de que um eleva o outro, tá? Escuta, já observou que existem pessoas que na igreja são uma bênção, mas que não têm testemunho, porque não tem o fruto do Espírito Santo, ok? Conseguiu entender a diferença entre eles? Fechado? Ótimo. Se você gostou, meu irmão, comenta, vai, deixa o joinha, divulga, faça isso agora, tá bom? Nos ajude. Muito bem, terceiro tópico, terceiro item. No nosso terceiro item, o Espírito se opõe à carne. O Espírito se opõe à carne. O Espírito se opõe à carne. Veja, eu quero explicar isso aqui para os irmãos. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele faz uma comparação entre o que o fruto do Espírito Santo produz no crente e o que a vida no mundo produz. Você vai ver que Paulo, ele fala primeiro sobre as obras da carne, tá? Obras da
carne. É possível separar essas obras da carne, sarques, carne, em três aspectos. Você vai ver que a primeira obra da carne que Paulo fala está relacionada com a questão sexual. São os pecados sexuais, prostituição, lascívia, adultério, enfim, ele faz essa lista. Logo depois, ele faz uma lista dos pecados que são religiosos. E depois ele termina falando dos pecados sociais. Quer ver? Se você pegar a parte de Gálatas, na nossa leitura, deixa eu voltar aqui a nossa leitura, ele fala aqui, vamos lá. Primeiro, as obras da carne são, aí, sexual, ele fala, prostituição, impureza e lascívia. Depois, religiosas, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Dissensão, meu irmão, é divisão, tá? Você não sabe, dissensão é divisão. Divisão vem da igreja. Ninguém fala disso hoje, é engraçado. Engraçado como é que hoje parece que riscar divisão, né? Divisão, irmão, não é divisão de sair e criar um outro ministério, não, viu? É de criar grupelhos dentro da igreja, tá bom? É de criar facções. A turma A, a turma B e a turma C, tá bom? Parecendo escola secundária. Depois, pecados sociais, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa que Deus abomina. Ou seja, você pode ver que tem pecado sexual, que aflige o casal, pecado na área religiosa, que aflige o espiritual, e pecado na área social, que atinge a comunidade, seu convívio. Quem não tem fruto do Espírito está sujeito, aliás, produz isso aqui, em maior ou em menor medida. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, que o Espírito Santo se opõe a qualquer um desses frutos. Se o Espírito Santo se opõe, me explica uma coisa, como é que eu, que possuo em mim o fruto do Espírito, vou ficar vivendo em sites pornográficos? Como é que eu, que tenho o fruto do Espírito, vou ficar criando fofoquinha, disse que me disse, no meio da igreja? Como é que eu, tendo o fruto do Espírito, vou espalhar fake news, que é um nome bonito para mentira? Mentira. E aí? É muito fácil pegar para si, não é? A coisa boa, mas quando o CPF bate aqui é difícil, né? Então fica com essa reflexão aí, você que é aluno, professor, estou realmente produzindo obras do Espírito Santo? Ou será que a minha vida está muito mais aqui na carne do que no Espírito? Importante essa reflexão, não é? Outra coisa, legalismo. Aí aqui, irmãos, eu quero lembrar o contexto que Paulo vivia. Paulo escreve essa carta para os irmãos que estavam numa região chamada Galácia. Nessa região, Paulo criou algumas igrejas que estavam abençoadas, só tinham um problema. No meio dessas igrejas, havia pessoas que queriam voltar, que pregavam isso, inclusive, a volta da lei. Para essas pessoas, só o sangue de Cristo não bastava. Era preciso criar mecanismos legais, voltar os sacrifícios, a questão da circuncisão, né? O corte do prepúcio era necessário, ou seja, eram pessoas que estavam na graça, mas achavam que a graça não era suficiente. E aí eu quero chamar sua atenção. Muitas pessoas acham que o legalismo é a justificativa para santidade. Existe doutrina e existe culturas, costumes que ficaram no passado. Nós não devemos achar, num rompante saudosista, que voltar às nossas raízes legalistas, mesmo tendo máximos respeito
pelos pais da igreja e do movimento pentecostal. Digo, inclusive, que naquela situação em que eles viviam, eram necessários realmente jogar mais duro, pegar mais pesado com os crentes, tá? Mas voltar às raízes, querer achar enfeites, penduricalhos para o evangelho, não é a saída para uma vida de santidade. O Espírito Santo se opõe ao legalismo, e aqui quando eu falo legalismo é a volta à lei mosaica cerimonial que Cristo cumpriu. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é inerente ao tempo da graça. E se ele é inerente ao tempo da graça, não é o legalismo que resgatará a essência da igreja. O que resgata a essência da igreja é uma busca pelo batismo no Espírito Santo. O que resgata a essência da igreja é uma busca por avivamento, reavivamento e assim por diante. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo se opõe ao legalismo exacerbado, que era um espinho na carne de Paulo, voltar ao costume da lei, voltar aos hábitos cerimoniais da lei mosaica e também às obras da carne que são terríveis e que se opõem ao fruto do Espírito. Ok? E aí, a aula te ajudou? Te edificou? Te deu um norte do que você deve falar? Lembre-se, a aula aqui é uma bússola que aponta item a item o que você precisa estudar para descrever ou ter uma aula consistente e completa no domingo, mas de forma alguma substitui ou alivia, substitui o culto da escola dominical domingo ou impede que você pesquise mais, se aprofunde e tome mais notas. Irmãos, irmãs, que Deus abençoe. Semana que vem estaremos de volta para dar continuidade ao programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus prospere e abençoe a sua vida sempre mais. Amém.